FX e dando continuidade ao nosso MFC, hoje eu quero falar sobre o nosso terceiro posicionador da ideia de trader. No vídeo passado eu falei sobre dois posicionadores, que é o posicionador Endo e o posicionador Exo. Lembrando que o posicionador Endo você olha para a economia interna do país, enquanto que o posicionador Exo você está olhando a relação econômica entre dois países. E hoje eu vou falar sobre o nosso terceiro posicionador, que é o posicionador de fundo de hedge. O que é um fundo de hedge? O fundo de hedge nós podemos considerar como sendo vários tipos de gestores de dinheiro, tá? Dentre eles estão os consultores de negociação de commodities, os operadores de pool de commodities e os fundos não registrados, mas identificados pelo CFTC, que é a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities. Esses gestores, eles entram no mercado para ganhar dinheiro. Portanto, são comerciantes especulativos. E é nisso que nós estamos interessados como trader do mercado de câmbio. Okay? É sempre bom a gente rastrear esse pessoal, né, e saber qual que é o lado que eles estão jogando, porque eles são os grandes tubarões do mercado. E pensando nisso, né, eu criei uma planilha para nos orientar, né, nos auxiliar nas nossas análises de fundo de hedge. Tranquilo? Então vamos ver quais são as informações que traz essa planilha para as nossas análises. Bem, esses dados, eles são coletados através desse site, ok? Então vamos lá. O que temos? Nós temos a data, tá? O número de contratos de compra, a quantidade de contratos que foi abertos ou fechados, ok? Nós temos o percentual, né, da quantidade de compra em relação ao total de contratos, tá? E a taxa de mudança. Isso para os contratos de venda, de compra, aliás. Os contratos de venda, nós temos o número dos contratos, as posições aberta e fechada do número de contratos, o percentual, né, que representa o número de contratos de venda em relação ao total de contratos em aberto, okay? O status, né, que é a mudança, a taxa de mudança, tá? O valor líquido, né? O valor líquido e a posição líquida em percentual, né, dos contratos long e dos contratos short. Long compra, short venda. E aqui nós temos o status de 12 semanas, né, em relação aos contratos de compra e os contratos de venda. Ok? Então vamos pegar aqui uma moeda como o AUD e vamos fazer uma análise nessa moeda. O que o fundo de hedge está nos dizendo? Tá? Então ele está me dizendo que a última semana, que foi 8/12, os fundos de hedge, eles abriram 5K
de contrato de compra. Então eles passaram de 45K para 50K. Tá? Houve, né, um aumento de 11% em relação à semana anterior. Ok? Para venda, eles abriram 4K de contratos de venda, tá? Estão passando de 56 para 60K, tá? Houve um aumento em relação à semana anterior de 8%. Ok? Eu tenho um valor líquido de 10K. Okay? E o percentual de posições, eu tenho 45% do total de contratos de compra e de venda. A soma desses dois valores representa 45% da quantidade é compra, ok? E 54% é venda, ok? Eu tenho também um status de 12 semanas que ele me diz o seguinte: em 12 semanas, do total dos contratos de compra, 60% foram fechados e 39% foram abertos. Dos contratos de venda, eu tenho que 30% do total foram fechados e eu abri 69% desses contratos. Ok? O meu indexador de RED, ele está em 64%. E hoje eu tenho que o fundo, eles estão vendendo, ou melhor, a moeda AUD USD, ela está em venda, ok? Então, quando você olha a moeda, é sempre contra o dólar, tá? Então, vamos ver aqui o que esse gráfico representa para nós. Aqui eu tenho a cotação da moeda, tá? Reparem vocês que ela está subindo, tá? Então, e aqui eu tenho a moeda AUD, né? E a moeda USD, que é o dólar americano, ok? Observando aqui, eu tenho que o AUD, ele está acima de zero, tá? Então, acima de zero, eles estão comprando. Eles estão comprando dólar australiano e vendendo dólar americano, tá? Isso nos mostra o motivo pelo qual a cotação, né, do par AUD USD está subindo, ok? Então, veja bem, eu tenho o fundo comprando dólar australiano e vendendo dólar americano, ok? Lembra do nosso primeiro vídeo que nós falamos do posicionador Endo e do posicionador Exo? Exatamente isso. Aqui
eu tenho uma análise exo. Por quê? Eu estou analisando aqui duas economias. Okay? A partir do momento que eu faço isso aqui, eu tenho o quê? Uma análise endo. Por quê? Eu estou analisando apenas o dólar australiano. E quando eu volto para analisar os dois pares de moedas, as duas moedas, eu estou fazendo uma análise exo. Ok? Reparem vocês, né, que apesar da cotação estar subindo, né, isso representa o quê? Que o fundo, eles estão comprando dólar australiano. Porém, o nosso indicador de hedge, né, ele já está mostrando um movimento, um viés de baixa, né, que ele já está em 64%. E o meu sistema, ele já está me indicando uma venda. Ok? Olhando para o nosso gráfico, né, nós observamos que eu tenho uma linha aqui, ó, de 50%, tá? E os nossos vendedores, eles estão acima de 50%. Ou seja, os vendedores, os fundos, eles já estão começando a vender dólar australiano. Ok? Então, o dólar australiano, eles já começaram, né? O dólar australiano começou a perder força. Tranquilo? Então, existem várias formas de você fazer, né, uma análise de um fundo de hedge. As nossas análises para trabalhar com o nosso medidor de força cambial, nós iremos fazer as análises nossas ascendente, okay? Descendente, região positiva e região negativa. São essas 4 análises que nós iremos fazer como ideia de trader para o nosso medidor de força cambial. Ok? Então vamos entender, né, o que acontece com esse movimento ascendente, movimento descendente e região positiva e região negativa. Ok? Quando você tem um movimento ascendente, né, ou seja, você tem uma tendência de alta e você, na sua análise, no fundo de hedge, você observa que o fundo ele vem comprando, ele vem abrindo contratos de compra e ao mesmo tempo abrindo contratos de venda numa tendência de alta, tá? Você começa, né, a observar, né, que dentro dessa tendência
eles não estão fechando as suas ordens de compra. Eles vêm abrindo dentro dessa tendência. Até chegar um momento, então ele vem, abriu um contrato de compra, venda, abre contrato de compra e abre contrato de venda, abre contrato de compra, abre contrato de venda, até chegar numa zona, né? Até chegar numa zona de distribuição. Quando o fundo, né, chegar nessa região aqui, que é a região de distribuição, eles começam a fazer isso. Ou seja, eles chegaram numa região de equilíbrio. Tá? E aqui eles começam a fechar as suas ordens de compra que já estão no lucro aqui. Lembra que nessa tendência de alta, o fundo ele veio abrindo contratos de compra e abrindo contratos de venda. Ele não fechou aqui os seus contratos de compra e nem os seus contratos de vendas. Chegou nessa região aqui, ó, que houve o equilíbrio dos contratos de venda e de compra, eles desovam os contratos de compra e a tendência do mercado é desabar. Ok? E a mesma coisa acontece no movimento descendente. No movimento descendente, eles vêm abrindo ordem de venda e ordem de compra. Ou melhor, ordem não, é contratos. Então eles abrem contratos de compra e contrato de venda. Contrato de compra, contrato de venda. Até que eles formam uma região de acumulação. E nessa região aqui, ó, o número de contratos de compra e de venda, eles entram em equilíbrio. E aí o que eles fazem? Eles vão desovar os contratos de venda, ou seja, eles vão fechar os contratos de venda e manter apenas os contratos de compra. Por quê? Esse ponto aqui é a inversão do mercado. O mercado começa a subir. Ok? Então é isso que o nosso medidor enxerga e vai trabalhar em cima dos movimentos ascendentes e descendentes. Ok? O outro movimento que nós trabalhamos é as regiões positivas, região acima de zero, região positiva, e região abaixo de zero, negativa. São essas duas regiões que o nosso medidor trabalha para a ideia de traders, usando o fundo de hedge. Por que nós trabalhamos com as análises ascendente, as análises descendente e as regiões positiva
e as regiões negativas. Pelo seguinte, os movimentos ascendente e descendente são as nossas saídas dos traders. E as regiões positivas e as regiões negativas são as nossas entradas. Ok? Então vamos ver tudo isso que eu falei, né, na moeda NZD. Eu tenho, né, a cotação dessa moeda está em alta, tá? Portanto eu tenho movimento, regiões positivas do NZD e regiões negativas do dólar americano, ok? Vamos ver quais são os dados que nós temos na planilha. Veja vocês que em 12 semanas, observando, voltando, nós temos aqui, ó, a cotação da moeda está em alta, ok? Portanto, eu tenho o que? Um movimento, ascendente, correto? Observem vocês o que está acontecendo com os contratos de compra. Ó, eles vêm abrindo contratos de compra, certo? Ó, abriu 3K, depois mais 3, 2.9, 571, 1,9K, ok? Então eles vêm abrindo os contratos de compra e ao mesmo tempo abrindo contratos de venda. Eles não estão fechando nem contratos de compra e nem contrato de venda. Aqui que ele fechou um contrato ele fechou 175 contratos de vendas, mas muito pouco. Mas eles vêm abrindo contratos de venda e abrindo contrato de compra ao mesmo tempo. Isso dentro de 12 semanas. Ok? E aí, até chegar na região de distribuição. Ou seja, ele já está alcançando essa região. Por quê? Repare vocês, em 12 semanas, eles fecharam 4% das suas ordens de compra, né? E abriram 95% do total de ordens de compra, eles abriram essas ordens. Então, 95%, né, desse total é ordens abertas e 4% é ordens fechadas. Em venda, no contrato de venda, aconteceu a mesma coisa. 84% em 12 semanas eles abriram o contrato de venda. Ou seja, eles estão abrindo contratos tanto de compra, tanto de venda ao mesmo tempo. É o que aconteceu aqui, ó. E eu estou dentro de uma tendência de alta. Então eles vêm comprando e vendendo. Até que já estamos chegando numa região
de distribuição. E olha só o quanto que está o meu nível de hedge. O meu nível de hedge, ele já está em 99,19%. Ou seja, eles já estão chegando numa posição de equilíbrio. Tranquilo? E aí o que acontece? A hora que chegar nessa região aqui, ó, de equilíbrio, que eles já estão chegando, o mercado vai despencar. Ok? E olhando para o nosso gráfico, olha o nosso gráfico como está. Os compradores, eles são predominantes ainda. Tá? Eles são predominantes. Até que eles começam a desovar as ordens de compra e o mercado começa a cair. Isso, né, o fundo de hedge. Tá? Analisando a moeda Endo, nós temos aqui, ó, tá claro, que está numa região positiva, ou seja, o fundo ainda estão comprando a moeda NZD, ok? Vamos agora dar uma olhada o que está acontecendo no nosso medidor, né, no par USD-NZD. Tá? O nosso medidor, né, eu tenho aqui o par USD-NZD. A economia australiana, da Nova Zelândia, a economia da Nova Zelândia, ela vem perdendo força em relação ao dólar americano. Então, está com 47% em relação a 21%. Ok? Então, o nosso medidor de força cambial, ele já está nos indicando que é uma venda. Ok? Então, o nosso indicador de força cambial, ele está dizendo que é uma venda, ok? O nosso posicionador de fundo de hedge, venda. Posicionador Endo, venda. Posicionador Exo, venda. Ok? E aí nós temos mais 3 posicionadores para ser analisado, para que nós possamos, né, realmente abrir uma ordem de venda no par NZD-USD. Portanto, né, eu tenho o medidor de força cambial indicando venda. O fundo de hedge, ele está me indicando que está próximo de uma reversão de tendência, porém, ele ainda está em compra. Ok? Então, eu tenho que esperar que os vendedores passam a ser predominantes, para que eu possa abrir uma ordem de venda.
ok? Então, repare vocês, quando eu disse que o nosso medidor ele trabalha em 4 regiões, é justamente isso. A região positiva, a região negativa. Essas regiões aqui são as nossas entradas, ok? Então, a nossa entrada é aqui, ó. Um cruzou aqui, ó. Região positiva é a nossa entrada. Aqui, cruzou. Região negativa, entramos aqui, ok? Aqui, região, cruzou aqui, positivo. Aqui seria a nossa entrada. Aqui, região negativa, a nossa entrada. Ok? A saída, a nossa saída é justamente nas áreas de distribuição e acumulação, que é a nossa saída. Se estamos no movimento ascendente, nós vamos sair aqui. Movimento descendente, iremos sair aqui. Por isso que o nosso medidor usamos as zonas positiva, negativa, entrada e os movimentos ascendente e descendente para sair do trader. Ok? E assim finalizamos a leitura de mais um posicionador da ideia de trader do nosso MFC. Então, nós já vimos o posicionador Endo, posicionador Exxon, o posicionador de Red. O próximo vídeo nós iremos falar sobre o posicionador de volatilidade e como usar o nosso day trader na ideia de trader para o nosso MFC. Ok? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um positivo para nós aí e se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos.